Olá urubuzada querida do Mengoverso, tudo bem com vocês? Chegou a hora do primeiro grande desafio do Carioca 2023. Nada como começarmos uma boa fase ganhando do nosso vice preferido, não é mesmo? Ainda mais depois daquela coisa chata que aconteceu lá em São Januário na Copa do Brasil. Nesse vídeo, trouxe as previsões para esse jogo no domingo e acredito que vai dar tudo certo para o lado rubro-negro, mas se liguem nas informações que cada carta traz para que possamos observar se realmente as coisas faladas irão ocorrer no jogo. E vocês, também estão otimistas? E sem mais demora, play na vinheta e bora para as previsões. Deixem aí nos comentários para trocarmos uma ideia. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Saudações rubro-negras. Hoje vou usar o Oráculo Keeper para vocês e também o Tarô para que a gente possa ver jogadores importantes ou tempo de jogo importantes. Quem vai se classificar para a final do Campeonato Carioca, tudo bem? Essa é a pergunta que eu farei hoje aqui ao Oráculo. Vamos lá? Neste momento, eu peço licença ao Oráculo. Peço licença às forças oraculares ao Oráculo Keeper, para que, se assim me for permitido, neste momento, eu possa ver as energias do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. O jogo vai ocorrer neste próximo domingo. Oráculo, por favor, Vasco da Gama e Flamengo, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2023. Oráculo, por favor, o que eu vos pergunto neste momento é: quem vai se classificar, qual desses dois times, Oráculo, vai se classificar para a final do Campeonato Carioca 2023? Vasco da Gama ou Flamengo, Oráculo? Vasco da Gama ou Flamengo? Oráculo, é o que eu vos pergunto neste momento. E que, se assim me for permitido, que eu possa, através de 5 cartas, dar uma resposta clara, objetiva e direta a este respeito. Oráculo, por favor, Vasco da Gama ou Flamengo? Assim seja. Amém. Vasco da Gama ou Flamengo, Oráculo, quem vai se classificar para a final do Campeonato Carioca 2023, por favor? Vasco da Gama. Carta de número 5. Carta de número 30. Olha, o Vasco aqui já me apresenta uma situação de algum problema quanto a algum jogador mais velho, tá? Nesse jogo. Algum problema aí que pode haver, inclusive podendo haver expulsão, algum problema com o juiz aqui, sabe, de expulsão de algum jogador mais velho neste jogo, tá? Carta de número 30, carta do juiz. Como carta central para o Vasco, tem a surpresa inesperada. Vamos lá. Carta 35, que é a carta da paciência, do caminho longo, e finalizando a carta de número 20, para o Vasco da Gama, que é a carta da casa. Olha, o Vasco aqui está com esse problema inicial que eu já disse para vocês. Com essa questão aqui de problemas com o juiz. Não é problemas com o juiz. Problemas de expulsão, problemas disciplinares contra algum jogador mais velho do Vasco da Gama. Algo que é inesperado e o Vasco, assim, parado dentro de campo. Muito estagnado dentro de campo. Vamos ver o Flamengo aqui. O Flamengo já me abriu com uma carta excelente, que é a carta do presente, a carta de número 17. Aquilo que a gente não precisa fazer muito esforço para conseguir. Presente. Carta de número 6, a carta da Boa Senhora, que me fala muito nessa questão de, como eu posso falar para vocês, essa questão de tranquilidade. Carta de número 2, 22, oficial militar, disciplina, ordem no Flamengo como carta central. Carta de número 2, que vai representar o adversário. E carta de número 15, a carta dos bons acontecimentos. Minha gente, está muito claro aqui para mim que a classificação para a final do Campeonato Carioca aqui é do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Vejo uma classificação aqui, sim, do Clube de Regatas do Flamengo. Como eu não perguntei ao Oráculo, né? Como se o Flamengo vence ou se o Vasco vence o jogo, eu perguntei apenas para fins de classificação. Mas, vamos lá, uma coisa de cada vez. Minha previsão é que o Flamengo vai se classificar para a final, ok? Sim. E também, eu tenho minha previsão aqui que provavelmente, o Flamengo vença esse jogo também, tá? O Flamengo vença esse jogo novamente, tudo bem?
O Flamengo me abriu com a carta 17 e finalizou com a carta 15. O espelhamento aqui é excelente. Vitória, tá? Então, minha gente, a classificação aqui é do Clube de Regatas do Flamengo para a final do Campeonato Carioca, sim, provavelmente com uma vitória. Vamos ver aqui jogadores importantes, tempo de jogo importantes. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença ao tarô, eu peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ver jogadores importantes e ou tempo de jogo importantes para o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. Vasco da Gama e Flamengo, Campeonato Carioca 2023, semifinal. Oráculo, por favor, Vasco da Gama e Flamengo, respectivamente. Assim seja. Amém. Vasco da Gama e Flamengo, oráculo, por favor, respectivamente. Vasco da Gama me abriu com a carta do 5 de espadas, com a carta do Rei de Paus, tem aqui o número 19, mais a Imperatriz, 22, tá? 22 minutos do primeiro e do segundo tempo, se porventura houver algum jogador do Vasco que vista a camisa de número 22, ou 4 minutos do primeiro e do segundo tempo, e também se porventura houver algum jogador do Vasco que vista a camisa de número 4. Já o Flamengo, com 4 de copas, com o 3 de espadas e com o pendurado. O Flamengo aqui, 12, 15, 19, tá? 19 minutos do primeiro e do segundo tempo, se porventura houver algum jogador do Flamengo que vista a camisa de número 19, ou 10. 10 minutos do primeiro e do segundo tempo, e também, se porventura houver algum jogador do Flamengo que vista a camisa de número 10, ok? Então, minha gente, esta foi a previsão para Vasco da Gama e Flamengo, semifinal do Campeonato Carioca 2020. Com o tarô, os arcanos maiores, a gente vai fazer um peladão. Nós vamos perguntar quem vai vencer esse jogo, quem vai passar para a final do Cariocão 2023, Vasco ou Flamengo. Vamos ver aqui o que o tarô vai apontar para a gente. Começando pelo Vasco, que tem um mando de campo. Flamengo. Vamos que vamos. O que vai estar positivo para o Vasco nesse jogo? A gente tem aqui, olha, o Papa, ou seja, o esquema tático, a força da inteligência, da sabedoria do técnico do Vasco, sendo aí o ponto principal, tá, nesse jogo contra o Flamengo. O que não está favorável ao Vasco, a carta da justiça, ou seja, o Vasco ele vai ter dificuldades em tomar decisões dentro de campo, tá? Ou seja, o Vasco pode tentar muito chutes a gol, pode tentar muitas finalizações, mas as tentativas serão maiores que os próprios acertos, tá? O desenvolvimento do Vasco nesse jogo, a gente tem a força, o Vasco indo com sangue nos olhos, querendo a vitória de qualquer maneira, buscando aquilo, né? Se esforçando ao máximo para levar para São Januário aquilo que ele foi buscar, que é a vitória, e com isso passar para a final do Cariocão. E o resultado final para o Vasco, a gente tem aqui, olha, a carta do Sol, trazendo positividade, trazendo vitalidade, sucesso e progresso para o Vasco. Vamos ver as cartas do Flamengo. Positivo para o Flamengo, a gente tem aqui, olha, o eremita, toda a sabedoria, toda o know-how também do técnico do Flamengo, tá? Que vem aí de dificuldades, mas venceu o Vasco de virada por 3-2 no primeiro jogo. O eremita é uma carta de sabedoria, é uma carta de recolhimento, é uma carta de entendimento, é uma carta lenta, porém tem um caminhar, ele vai caminhando lentamente, mas dando passos seguros. Então eu acredito que o Flamengo esteja em relação ao ataque nesse jogo muito mais comedido, indo na certeza, indo para não errar. Vamos ver aqui o que não está favorecido para o Flamengo. A gente tem o julgamento. Julgamento é uma carta que fala é uma carta de causa e efeito, tá? Ou seja, o Flamengo atuando desse jeito, talvez não chutando muito a gol, talvez indo mais para ataques efetivos, pode não agradar e não favorecer a torcida, ou seja, não agradar, na verdade, né? Não fazer com que seja aquele jogo que o Flamengo consegue, né, aí, despontar como um grande campeão da jogada, grande campeão de gols, por exemplo.
Vamos ver o desenvolvimento do jogo para o Flamengo. A gente tem aqui, olha, a carta da torre. Durante o jogo haverá algum problema estrutural, haverá alguma mudança efetiva inesperada no Flamengo e pode trazer prejuízo para o Flamengo nesse jogo. E o resultado final para o Flamengo, a gente tem aqui a carta do carro. A carta do carro é uma carta que fala de triunfo, de vitória, tá? Fala de direcionamento e meta alcançada. Por essas cartas aqui, tá? Eu acredito que esse jogo dê um empate, porém o empate favorece o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo possa ter jogador expulso, possa ser prejudicado de alguma forma, até mesmo pela arbitragem. O que me mostra aqui é que pode a tendência de acontecer algo durante o jogo e o Flamengo ser prejudicado devido a essa carta da torre, mas o resultado final sai o carro, a carta do triunfo, a carta que rege 2023. O Flamengo vem bem aspectado, apesar dessa torre no desenvolvimento. Volto a dizer, pode ser alguma expulsão do Flamengo, pode ser algum jogador machucado que precisa ser retirado do campo, pode sofrer um gol contra, pode sofrer um pênalti, pode ser garfado pela arbitragem, mas mesmo assim, tá, o Vasco vem com cartas muito positivas também, tá? Mas o Flamengo ele vem com algumas situações aí complicadas trazidas pela torre, porém termina com o carro. Eu vejo aí o Flamengo, mesmo com essas dificuldades, ele conseguindo manter o placar, dando empate, e o empate favorece o Flamengo, ou seja, a minha previsão para o jogo de Vasco e Flamengo é empate. O empate favorece o Flamengo e o Flamengo deve disputar a final do Cariocão 2020. Deixou o Flamengo chegar? É complicado. Deixou o Flamengo chegar ali? É complicado, tá? O Flamengo, ele tem aquela coisa que é a garra, a decisão, chegar, buscar, tá? Ele vai na força. Tá? Pera aí, galera, a carta aqui virou aqui, vou baralhar direito aqui, entendeu? Então ela vem na força, tá? O Flamengo, tá? Não tem nada definido, porque as redes sociais aí inflamam, aí fala, é aqui não sei o que, eu não sei o que é lá. Não podemos deixar a emoção entrar. Valeu, galera? Tamo junto? Vou cortar aqui e fazer diferença, que é um jogo de muita responsabilidade. Tá? Mas farei o short, tá? Tirar, tá? As 5 cartas aqui, tá? E mais 5 para então o Vasco vem em cima, o Flamengo embaixo. Valeu, galera. Ó, vamos virar tudo, fazer o mesmo parâmetro, tá? Aqui a do Vasco, é o mandante. É um jogo meio, tá? Não tem nada definido, tá? Mas eu digo aqui, como o Vasco tá em cima, o Vasco ele vai vir com arcano, não é arcano, o príncipe, né? É o príncipe de ouros. O Vasco ele não vai achar que vai ficar atrás. O Vasco aqui é a carta do sonho, vem sonhando com o título, mas vai passar um sufoco aqui, porque sempre passa, porque tem o time ali do Flamengo tem um Arrascaeta, tem um Everton Ribeiro, esses caras que decidem, tá? Então vai passar sufoco aqui, tá? Mas agora aqui tem uma coisa, é namorada. A torcida vai com tudo que tá confiável do Vasco. Vai com tudo, tá?
vai com tudo, tá? E ele vai fazer um jogo ali para bem. É um time que não vai ficar ali por trás, tá? Enquanto já o Flamengo, ele vem com a carta da julgamento. Quando entra o julgamento, essa carta caindo logo na frente. Peraí, que julgamento é esse? O tarô e seus mistérios? Seus mistérios? Que é esse julgamento? Aqui já é o técnico. Ele, julgamento é pensamento, um juiz não tem que pensar, analisar, tá aqui, ó. Aí chama Vitor Pereira. Então ele vem aqui com o as de ouros, tá? Pensamento bom, pode dar certo, vai chegar certo, o início bom. Mas aqui ó, tem uma coisa aqui que chama muita atenção mesmo, que é o 4 de ouro. Os jogadores estão se unindo ali, os jogadores estão indo por eles. Mas o Flamengo tem que requer, tá? Os jogadores aqui se unindo leva até esse título, ali. Depende do dia da união, como está esse jogador. Vou ter que tirar uma carta aqui pro Vasco e pro Flamengo, porque aqui já vem com a carta a finalização de espada e a morte. Você vê aqui que o cara tá caído, morto, entendeu? Então o Flamengo corre um certo perigo. Que já ganhou semana passada, tá? Mas aqui, ó, conta com a garra dos jogadores. A carta do sol, ela alertando união e o sol, a garra. Vocês não lembram semana passada quando eu falei que a carta da força, olha, depende dos próprios jogadores. Mas aqui, ó, entrando aqui e aqui depende da estratégia do técnico. Aí eu vou embaralhar aqui, tirar a carta e falar qual que tem mais chance. Mas eu vou fazer short no domingo também, tá? Que por enquanto aqui, como bateu essa negativa aqui, como bateu o sol alertando que o Flamengo aqui nas cartas pode vir até bem, a carta aqui do Vasco, ele vem com a carta do vai correr com sonho, mas não está objetivo. Aqui já mostra o julgamento, o jogo é um bom começo de jogo pro Flamengo, tá? E o 4 e se unindo, vem até aqui, mas tem um corte aqui, tá? Então vou tirar 2 cartas aqui para cada um. Então tiro uma pro Vasco e uma pro Flamengo, tá, galera? O Vasco vem com a estrela, tá? E o Flamengo vem com 5 de ouro. Tirar mais uma para cada, tá? E o pendurado. Aí você analisando o pendurado com a estrela, é um arcano. Vai passar o jogo equilibradíssimo, tá? O Flamengo pode até ganhar o Vasco pode ganhar de 1-0, analisando aqui, ainda ir para pênalti, tá? Esse jogo pode cheirar até pênalti. Vamos ver assim, quem ganha o título? Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Hoje você analisando Príncipe de Princesa de Copas e o Príncipe aqui, até aqui tá dando empate, tá? O Príncipe de Paus, tá? Com a Princesa de Copas. Vem a emoção com quem tá tentando se reerguer. Aí bota assim, Vasco ganha, Flamengo ganha, tá? E hoje você olhando ali, tem o arcano carruagem com a princesa. Olha, galera, o Flamengo tem até não só pelo jogo, pela intuição. Claro que vai falar, você passou por cima da carruagem. Carruagem, tá correndo. E aqui já com a princesa, a carta da corte, aqui é o arcano. O arcano é maior, já diz. Mas com a carta aqui de ouros, ela sempre traz, tá? E aqui é paus, tá? A carta aqui, essa daqui, já é o arcano. Ele sempre é maior. Mas pela intuição, tudo que tá batendo aqui, tá?
pode dar Flamengo no sufoco. É um sufoco danado, tá? Que as cartas veio, o Vasco vai estar no cangote. E eu vou te falar uma coisa para vocês, não tá definido não. A coisa tá bem acirrada, vocês viram aqui eu tirando as cartas, tá muito acirrado, tá? Mas pô, hoje dá Flamengo. Eu vou ter que fazer outro jogo, até na verdade, um mini jogo no domingo, tá? Já farei na madrugada esse mesmo horário, porque domingo eu tô de plantão e eu farei vou fazer no sábado para domingo, que domingo eu vou dormir e farei essa, porque ela tá acirrada esse jogo aí, mas ela tá dando uma quedazinha pro lado do Flamengo, até porque por causa do empate, tá? Mas um descarte o Vasco não. Tá acirrado até aqui na mesa. A rivalidade entre o Flamengo e Vasco tá até aqui no baralho. Engraçado, até no tarô a rivalidade tá grande. Pra tu ver como é que o astral espiritual, a coisa tá acirrada. A vontade do Vasco lá e a vontade do Flamengo, que sempre foram rival. Valeu, galera. Tamo